Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no capítulo 10 de Isaías. Começar orando, já coloquei o nosso louvor de fundo, tá começando. Amém, Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia que se inicia. Que seja tudo em Tua presença, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti. Esta manhã, à tarde, à noite, todos os momentos, todas as fases, todas as horas aí do nosso dia, sejam todas preparadas, dedicadas e mesmo que estejamos fazendo coisas ordinárias, ainda assim que o Senhor receba, que o Senhor nos abençoe e é isso. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente para Te ouvir, para sermos direcionados para Ti. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai começar dizendo assim: Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão fazer no dia do castigo, quando de um país distante vier a desgraça? A quem vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Vocês serão levados como prisioneiros, serão mortos na batalha. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. Aí vai falar agora sobre o rei da Assíria, vai entrar que como um instrumento de Deus. Vai dizer assim: O Senhor disse: Ai do rei da Assíria, ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem estou irado. Estou ordenando que leve embora tudo que é deles e que os pise como se fossem a lama das ruas. Mas o rei da Assíria quer mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos, só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Ele diz: todos os meus comandantes são reis, tenho conquistado muitas cidades, Calno e Carquemis, Amate e Arpade, e também conquistei Samaria e Damasco. Já derrotei reinos pagãos onde o povo adorava muitos ídolos, mais ídolos do que há em Jerusalém ou em Samaria. Já destruí Samaria e os seus ídolos, e farei o mesmo com Jerusalém e com os seus ídolos. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar o rei da Assíria, aquele homem orgulhoso e vaidoso, pois o rei diz: Fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas. Como se fosse um touro, eu pisei os seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por isso, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre que, como fogo, queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que num só dia queimará o mato e os espinheiros da Assíria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações. Será como uma doença mortal que acaba matando a pessoa. As árvores que sobrarem serão tão poucas que até uma criança será capaz de contá-las. Esse capítulo, quando eu leio, eu penso
no tal do arminianismo e calvinismo, né, gente? Que são aquelas linhas teológicas que vai falar ali sobre predestinação. Isso, gente, vocês estão vendo, né? Que vocês estão falando com uma adolescente hoje. Olha isso, olha o tamanho disso. Voltando ao raciocínio aqui. Então, vai falar ali dessa linha onde... Porque aqui o Senhor está dizendo o seguinte: o Senhor está falando que está usando o rei da Assíria para castigar o seu povo, já que ele já tinha dito, já tinha avisado, o povo continuou fazendo o que estava fazendo, e ele então estava pegando o rei da Assíria e deixando que ele fosse grande, que ele fosse mau, que mais? E que ele fizesse o que o Senhor já tinha planejado fazer com o seu povo. Mas que o rei da Síria começou a se achar, achando que era ele mesmo que estava fazendo. Não sabemos, né, exatamente como era, se a gente vê que esse povo, né, como a gente já falou aqui algumas vezes, a gente vê que o lado lá oriental, o pessoal, né, de Israel, como eu já comentei aqui, né, sobre o livro que eu vi, From the River to the Sea, volto a falar. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, que fala de cara, assim que começa praticamente o filme, tem um carinha lá falando assim: cara, vocês aí no lado ocidental, vocês pensam em carnaval, em futebol, vocês conversam sobre política, vocês conversam muito sobre várias coisas. Nós aqui desse lado não, nós conversamos mais sobre Deus. Nós, entendemos que tudo gira em torno de Deus, tudo é sobre Ele e sobre o que Ele está fazendo. Isso ficou na minha mente e cada vez que eu leio eu vejo isso, né? E aquele povo, ainda que são muitos deuses algumas vezes, né? Então, cada um daqueles tinha um deus. Tinha alguém do qual eles acreditavam que defendia. E eles sempre viram o Deus de Israel como um Deus diferenciado, no mínimo, né? Por assim dizer. Então a gente sabe que eles têm esse temor, essa reverência e tal. E eu não sei por que eu comecei a falar isso. Mas, enfim, aqui o rei da Síria... Ah, tá. Porque o rei da Assíria aqui estava se achando que era sobre ele, né? Achando que ele tinha muito poder, achando que ele estava conquistando, que nem fala aqui, ó. Ele começou a pensar: nossa, eu tenho conquistado muitas cidades, Calno, Carquemis, Amate, Arpade, Samaria, Damasco, né? E tem uma parte aqui que eu achei muito inteligente. Aí, ó, pois o rei diz: fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas. Enfim, levei comigo as riquezas das outras nações. Cara, mudei de lugar as fronteiras, sabe? Era como se ele assim: cara, eu tô mudando até os marcos aqui que Deus colocou. Daqui a pouco eu mudo o marco do oceano também. O oceano vai um pouquinho mais além, segundo a minha vontade. E Deus estava falando que estava usando como um bastão. E aí quando eu leio, como eu estava dizendo no início, né, eu penso no calvinismo, né, que é aquela linha teológica que pensa que há uma predestinação para cada um, que cada um já está aqui nessa terra e só está sendo usado ali por Deus, né? Só tá sendo uma marionetezinha ali que Deus tem, tanto que depois ele vai dizer: mas depois eu vou enviar uma doença e vai acabar com tudo isso.
Então, parece às vezes que a gente está dentro de um plano já, tipo, desenhado, escrito. Já. Mas sabe, também quando eu leio em outras passagens, eu vejo que havia chance daquilo mudar, né? E muitas vezes lá em 2 Reis e 2 Crônicas nós vimos que tipo um rei virava e se arrependia, e o Senhor virava para o profeta dele e falava assim: ah não, você viu que ele se arrependeu? Não, então olha só, eu vou fazer isso, mas na próxima geração. E uma das coisas que eu escrevi muitas vezes é: cara, se cada um se arrependesse, eu acho que talvez Deus não tivesse feito aquilo, trazido aquela desgraça. Sim, já estava profetizado, profecia é profecia, né? Tipo, Deus não muda, mas, cara, é uma coisa assim que a cabeça buga, porque a gente não tá dentro do tempo, do espaço e do pensamento de Deus, onde, né, a gente pode entender até que ponto nós podemos mudar, né? Nós podemos mudar a situação, as circunstâncias, o mundo, e até que ponto o Senhor já decidiu o que vai acontecer. Então, aqui me traz um pouco desse sentimento e dessa curiosidade, eu lembro que teve, assim que eu comecei a ouvir falar sobre calvinismo e arminianismo, porque uns amigos, né, estavam frequentando uma igreja. E a gente começou, eu nem lembro, a gente começou esse assunto numa ação social. E aí depois a gente foi pro Instagram, criou um grupo e começou a ficar discutindo sobre isso. Gente, aí eles ficavam assim, mas gente, já tá tudo, desenhado, não tem como a gente mudar. E a gente falava, oi, como assim? E o livre-arbítrio? E aquilo assim, eu ficava, gente, esse povo tá viajando na maionese. Mas quando a gente começa a ler, a gente começa a entender esse tipo de pensamento que Calvin, não sei quem Calvin lá teve. Mas é isso, mas é uma conversa bem interessante da gente levantar um ponto legal e da gente ficar curioso a respeito da Bíblia, né? Bom, mas antes que acabe meu tempo, vamos concluir a leitura. Então vai dizer assim, mas alguns voltarão. Então, no versículo 20, vai continuar dizendo: naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios, que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel. Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus, mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso decidiu destruir este país inteiro, e ele fará o que decidiu fazer. Portanto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo que mora em Sião: meu povo, não fique com medo dos assírios quando eles castigarem e maltratarem vocês como os egípcios fizeram. Pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês e na minha ira destruirei os assírios. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, castigarei os assírios com o meu chicote, como fiz com os midianitas perto da pedra de Horebe. Eu os castigarei como castiguei o Egito. Naquele dia, eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas. Os inimigos, vêm da direção de Rimon, já conquistaram a cidade de Ai, passaram por Migron e deixaram a bagagem em Micmas. Atravessaram a passagem entre as montanhas e à noite estão acampando em Geba. Os moradores de Ramá estão tremendo de medo e os de Gibeá, cidade do rei Saul, já fugiram. Gritem, moradores de Galim, escute os gritos, gente de Laís, responda o povo de Anatote. Os moradores de Madmena estão fugindo, fogem também os de Gebim. Hoje mesmo os inimigos chegam até a cidade de Nob e dali ameaçam o Monte Sião, a cidade de Jerusalém.
Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos, como se cortam os galhos altos de uma árvore ou como se derrubam árvores enormes. Com o seu machado, ele derrubará as árvores da floresta e elas cairão como caem as belas árvores do Líbano. É isso, nosso tempo se esgotou. Todos esses nomes aqui, desse finalzinho, né, que a gente leu aí, Corre, Grite, Laís, Gaim, Anatote, são cidades ali de Jerusalém. Então, era ali os assírios atacando e destruindo a cidade de Jerusalém. O profeta Isaías declarando que isso viria a acontecer, né? Bom, é isso. Hoje que a gente fica aí com essa pontinho de curiosidade e vai tentar entender um pouco tanto do calvinismo quanto do arminianismo, que é muito forte também isso no nosso tempo hoje em dia, esse estudo, tipo, cada um tem sua linha teológica muito válida. Deus abençoe. Tchau, tchau.